Mas, ô Rubão, Oi. aproveitando essa questão toda que você tá falando sobre, desde o começo, sobre o conflito e dessa guerra assimétrica, que eu acho que é assimétrica, sim, tá? Eu quero que você fale, sim, do ponto que por que que o Irã está conseguindo resistir, por que que o Irã está conseguindo ainda assim permanecer no conflito, por que que ele não se rendeu, diferente das outras vezes, que das outras vezes, os Estados Unidos foi lá e bombardeou, fez um ataque coordenado para atingir a usina e acabar com as instalações nucleares. O que que o Irã fez logo depois? Ele falou, vamos fazer um acordo. Dessa vez ele não levantou a mão e falou, vamos fazer um acordo. Não, da outra vez ele não fez isso, não. Ele atacou e destruiu uma base americana no Kuwait. E logo depois que os Estados Unidos atacou, aquilo ali todo mundo sabe que houve um acordo palaciano, aquilo ali houve um acordo palaciano, você ataca aqui, eu ataco aí e vamos parar. E fizeram, foi a Guerra dos 12 Dias. A Guerra dos 12 Dias foi feita praticamente da mesma forma que hoje. Os Estados Unidos foi a mesa de negociações. A Guerra dos 12 Dias foi assim. Foi na mesa de negociações e começaram a negociar, porque os americanos querem mandar no mundo. Eles querem o destino do mundo na mão deles. Ainda mais na mão desse pederasta que está aí fazendo esse papel ridículo, porque foi pego lá nos diários de Epstein, tem centenas, milhares, tem 80 mil inserções dele. 80 mil inserções dele. Tem 80 mil páginas só para o Donald Trump. Tá. Então é o seguinte, o que aconteceu? Eles sentaram para negociar e, no meio da negociação, fizeram o levantamento de onde estavam todos os líderes e fizeram uma chamada que eles chamam de guerra de... como é que é o nome certo que eles chamam? Decapitação. O que você é uma decapitação? Decapitação é cortar a cabeça. E eles fizeram uma guerra de decapitação. Em algum momento da história das guerras, das batalhas, os sionistas, que são fraquíssimos, sempre foram fraquíssimos em batalha, a história toda, eles não têm nenhum relato de serem guerreiros, de serem um povo guerreiro, de nada disso, até porque esses sionistas, eles vêm do leste europeu, eles não são judeus originais, eles não são daquela região, eles clamam e pedem aquela região que não é deles. Tá? Porque quem é dali são os judeus originais, são os da 12 tribos, não são nada disso aí, não. O Netanyahu, a família dele nunca foi dali, não tem ancestral ali, não tem nada. Ele vem do leste europeu, ele é polonês. Mas tudo Mas bem. ali ele também é judeu. Quem? O Breno Altman vem da... Coloca a câmera dividida aí pra gente, pro pessoal ver aí, conversando com o Rubão. O Breno Altman, ele também vem da parte do leste europeu, vem dos judeus que estiveram ali na Polônia, por exemplo. Não Ele é tem judeu. problema nenhum, não tem problema nenhum. Tudo é árvore que se der. O Breno Altman não é sionista. Não, sim, mas eu tô dizendo que há judeus... Não, eu não estou falando que não tenha judeu original na Europa, não. Eu estou falando que ele não é desse ramo. Ele não é dessa cepa. Ele não pertence às tribos originais. Ele não é judeu. Tá? Ele é um judeu por aproximação. Tá? Isso daí é um fenômeno que aí a gente tem que... Não cabe aqui nem falar isso, porque vai perder tempo à toa. Tá. Então, acontece o seguinte, esse pessoal veio para ali, tá? E criaram, em 1948, o Estado de Israel, baseado em segurança. Inclusive, isso vai contra os princípios do judaísmo, porque o judaísmo diz que eles serão um povo errante, um povo sem terra, um povo sem o país deles, enquanto o Messias dele não chegar. Eles não consideram Cristo o Salvador, o Cristo o Messias, e é um direito que eles têm. É um direito que eles têm. Cada religião tem direito a seus dogmas, seu negócio. O que acontece é o seguinte, que aquela região ali, todas as principais religiões do mundo nasceram no mesmo lugar. São religiões abrâmicas. Tá? E todos eles vêm do mesmo lugar, daquela mesma região. Todo mundo até hoje se pergunta, mas Cristo era judeu? Não, Cristo não era judeu. Fulano não era judeu. Ali todo mundo era palustiano, porque aquela região se chamava Palastu. Então não tinha judeu, ele tinha vários povos ali. Tá? E todos eles
todos eles praticamente semitas. Tinha semitas, tinha outros povos, mas os semitas, todos eles são da mesma raiz. Então é o seguinte, tem essa história aí, tem o êxodo, tem uma série de coisas. Depois eles voltam para ali com isso daí. O problema todo é que, quando é criado o Estado de Israel, esses sionistas, bancados pelos Rothschild, pelos Rockefeller, pelas grandes fortunas, pelos donos do capital americano, todos eles judeus sionistas, eles já vêm para ali com a história de expansão do grande Israel. Inclusive, grande parte dos países muçulmanos sunitas, existe o sunita e o xiita, para você ver como é que é a força da mídia, que até hoje, até eu já usei, porra, o Júnior é um xiita do cacete, virou adjetivo de sujeito radical, quando o xiita é o menos radical de todos. O xiita é o menos radical de todos. Tá? Isso daí então, foi uma coisa que a mídia plantou, né? Plantou na cabeça. Então é o seguinte, pô, o cara é xiita. Por quê? Porque os Estados Unidos fez a gente ser inimigo de quem era inimigo deles. Ô, Rubão, aproveita e fala pra gente sobre o seguinte. O Trump, lembra que a gente já tinha... Não sei se você acompanhou, mas na live da semana passada que você não conseguiu participar, a gente tava falando que o Trump é um cara muito perigoso. Por quê? Porque logo depois de mirar no Irã, ele pegou e começou a falar do Brasil. E ontem saiu a confirmação de que o Trump tá querendo classificar realmente o CV e o PCC como organizações terroristas e que isso abriria um precedente, abriria espaço para uma atuação internacional. Do mesmo jeito que, por exemplo, ele fez lá na Venezuela, né? A história do combate ao narcotráfico. E eu tenho certeza que você que está aí no Rio de Janeiro, você pode esperar que nas próximas semanas a gente vai ter um desenrolar nessa história e daqui a pouco pode chegar aí umas toneladas de democracia americana dentro da cidade do Rio de Janeiro aí, entendeu? Pode apostar nessa questão. Não chega não. Não vai chegar não. Não vai chegar não. É a tentativa de diversionismo nele. O Donald Trump, olha, eu cheguei a torcer para o Donald Trump ganhar a eleição, porque eu achei que um homem beirando 80 anos, com um passado igual dele, um cara que fracassou na vida várias vezes e conseguiu se reerguer graças aos grupos que ele participa, a porra toda, era um corretor de imóveis, ele começou... Eu conheço o Donald Trump desde que eu tinha 11 anos de idade. Tá? Então é o seguinte, quando ele começou a trabalhar em Nova York, lá nos bairros depauperados, que ele ia com investidores, comprava prédios caídos, arrebentados, aí eles apostaram exatamente no Bronx, naqueles bairros que não valiam nada. Então, foi ali que começou a fortuna dele. O problema todo é que o Donald Trump, parece que o milionário, quando não tem mais o que fazer, ele precisa fazer alguma coisa. O cara, quando tem todo o dinheiro do mundo, ele não adianta, não tem nada para esperar. Foi aí que criaram a tal da ilha do Epstein, que o Epstein prometia, vamos dizer, emoção infinita a quem tem dinheiro. Se você tem dinheiro, eu vou te dar emoção infinita, vem para cá. Você vai poder fazer o que você quiser. E ele criou uma ilha sem limites. Só que era um BBB, né? A ilha era um BBB do Mossad. Porque o próprio Epstein, ninguém explica de onde veio o dinheiro dele. Um professor de matemática que nem formado era, e que virou um mega investidor, um mega milionário. Todo mundo sabe, hoje, na boca pequena, que aquele dinheiro era do Mossad, que aquele dinheiro era do Serviço de Inteligência de Israel. E ali dentro, todos os grandes políticos americanos, todos os grandes nomes foram ali se sujar, chafurdar na lama, em situações que não cabe nem a gente comentar aqui, porque são coisas degradantes. Tem assassinatos, tem morte, tem infanticídio, tem de tudo. Tem crianças sendo mortas, sangradas, tem de tudo. Tem até ato de canibalismo. Tem 3.800.000 documentos e dizem que tem mais 500.000 documentos que o Mossad travou para usar a hora que quiser. Então, o mundo se torna refém. Os Estados Unidos, hoje, é um corpo grande com um tumor cerebral chamado Estado de Israel.
Não é o povo judeu, não é nada. Nada contra o povo judeu. Tenho amigo judeu. Não estou dando aqui desculpa, não, porque se eu tivesse que soltar o raio, eu soltava também. Mas não é isso. A maioria do povo não tem nada a ver com isso. E até o povo lá ligado ao sionismo, que tem muito judeu que acha que é sionista, e nem ele mesmo sabe o que é sionismo, porque o sionismo é um movimento econômico, financeiro, político, se aproveitando de uma religião e de uma situação. Então é o seguinte, que não tem nada com aquilo. Tem gente lá puto, tem gente que não está querendo ir para a guerra, tem manifestação, tem gente fazendo manifestação enquanto Netanyahu está escondido na Alemanha. A situação está tão boa, está tão seguro viver em Israel, que o Netanyahu está escondido na Alemanha. Por que ele não está lá? Não está tranquilo? A guerra não está ganha? Não está tudo resolvido? Por que ele não está lá? Ele simplesmente está na Alemanha, escondido lá embaixo. Mas tudo isso que nós fizemos, essa volta toda essa explanação, toda essa especificação que nós fizemos, foi para mostrar que a Guerra dos 12 Dias aconteceu porque a mesa de negociação, o Donald Trump é um sujeito mentiroso, sem caráter, sem honra, sem glória, sem nada. Mas ele está de olho no Brasil, como eu te falei. Não, ele está de olho em qualquer lugar. Como eu te falei, ele está de olho, ele está mirando no CV e no PCC, as facções criminosas que estão tomando o poder. Ele está mirando no PC e no CV que o Brasil é um país de galinhas.